Sejam todos bem-vindos. Boa noite quem está online também. Estamos aqui novamente para uma nova terça-feira especial, porque toda terça-feira que aqui estamos para falar de Jesus, falar da doutrina espírita, é uma noite especial. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então vamos dar início, após de cantarmos, né? E já envolvendo nessa luz do Mestre Jesus através do canto. E vamos assim recebendo toda essa luz e vamos expandir essa luz para outras pessoas e aonde nós estivermos. Então, neste momento, vamos agradecendo ao Pai Criador, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos em aprendizado. Que possamos assim, Jesus, receber todos os seus ensinamentos e a cada dia possamos assim passar em prática. E assim, Jesus, agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que nós temos e que possamos assim dar início à nossa tarefa nesta seara, fazendo uma oração, a oração de Meimei. Meimei fala assim: Senhor, faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Conceda-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste, Senhor. E, sobretudo, Senhor, perdoar as minhas fragilidades e sustentar-nos a fé dentro de nós, para que eu possa estar sempre em Ti, Jesus, servindo aos outros sempre. Assim seja. É uma oração pequena de Meimei, mas é muito, muito linda, né? Então vamos chamar o nosso amigo Cacalo, que vai passar hoje as mensagens, que possamos assim receber com muito amor. É comigo mesmo. É agitação, já começou. Vamos lá. Gente, a vida é assim. É desse jeitinho que é a vida. Você programa tudo direitinho, tem uns buracos aqui, curva ali, descida, subida. É desse jeito. Não tem nada muito certinho, não. Mas o tema de hoje é a vida. É o desafio. Você é o recurso. Esse tema eu achei muito bom, muito bonito. Já dei essa palestra numa outra casa. E antes de mais nada, queria dar boa noite a quem está nos assistindo pela internet. E uma boa noite a todos vocês. Que Jesus nos abençoe essa noite. Eu vou, inicialmente, ler um texto que me chegou pelos amigos, que eu acho que é pertinente. Quem sou eu? Interessante, né? O que é que me define? Aqui e agora, a única coisa que me define é a minha presença, o meu olhar, a minha palavra, o meu escutar, as minhas atitudes. Resumindo, com a minha essência consciente disso, eu digo em alto e bom som: a vida é muito maior que as nossas dificuldades. Somos maiores do que todos os nossos problemas. Por isso tudo, siga sempre para o lugar seguro, de paz e de harmonia que está dentro de você. Desperte. Vamos despertar. E uma coisa me chamou a atenção essa noite, que, fazendo a ligação com o tema, sobre as músicas. Gente, prestem atenção nas letras das músicas. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar, tá bem? Então vamos lá. Sabemos todos que Deus opera pelas suas criaturas. E isso nos mostra o poder que nós temos. Certo? Se Deus opera por nós, olha o poder que temos. Mas também nos mostra o dever que contraímos. Percebem?
Temos um poder de criaturas divinas, mas o dever de criaturas divinas. E diante disso, então, vamos falar essa noite sobre autocura. Olha que legal. O que me cura é o remédio que está na farmácia. O que me cura é o doutor que me prescreve. O que te cura verdadeiramente é tua fé, é você. Como disse Jesus à mulher que tocou as suas vestes. O que te curou foi tua fé. E vamos ver as ferramentas e as práticas que nós podemos implementar em nossas vidas para fazer uso deste poder que nós temos. A autocura é um processo de expansão de consciência, equilíbrio emocional, fisiológico, harmonia de pensamentos, e tudo isso é catalisado pelo amor. Não pode faltar nada nessa receita, senão o bolo não cresce, não vira. E através desse aprendizado, nós somos capazes de nos curar. E por que eu digo isso? Porque, conforme eu disse aqui no início, que já derrubei as coisas todas aqui, a felicidade, ela não está na ausência da dor. Ou seja, a vida tem dificuldades. Então, se a felicidade não está na ausência da dor, onde é que ela está? Ela está na real compreensão que nós temos da sua finalidade. É uma inversão proposital e muito construtiva. Nós entendermos a dor como uma finalidade. Né? E aí nós vamos ver que tudo que a gente precisa para implementar este programa que eu vou apresentar, já está dentro de nós, já gravita em torno de nós. Só que é um potencial. E nós precisamos, então, só fazer a ligação. Olha que fácil que é. Nós precisamos entrar em fase com o universo. Nós precisamos promover o chamado colapso de onda, que a física quântica tanto nos mostra. Nós vamos ter que transformar aquilo que é potencial em realidade. E vamos, então, acionar esses mecanismos dentro de nós, abrindo um canal de sintonia com o universo. Quem aqui já conversou com o universo? É o canal. Tudo que você pede ao universo, ele te devolve. É o Pai, é a criação, é o Criador. O universo é tudo isso. Nós temos então que nos sintonizar com as frequências da lei divina. A lei divina, ela não é só impositiva. Pode isso, não pode aquilo. Faz isso, não faz aquilo. Não é só isso. É um mecanismo de crescimento e desenvolvimento de cada um de nós que a gente tira proveito. Essa é a vantagem. Então, nós vamos nos conscientizar hoje, né, que existem em todos nós crenças limitantes. Nós, desde que nascemos, aprendemos uma série de coisas chamadas crenças. E muitas delas são limitantes. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Todo mundo aqui aprendeu que pegou em dinheiro, tem que lavar a mão. Porque o dinheiro é sujo. Mas todo mundo não precisa do dinheiro para viver. Então, se você põe isso na tua cabeça como uma crença limitante, você nunca vai conseguir. Porque o dinheiro é sujo na sua crença. Crenças limitantes. Nós vamos tratar da expansão da consciência, um mergulho em nós mesmos. Nós vamos falar sobre equilíbrio entre corpo, mente e emoções. Mente e emoção é o espírito, corpo e espírito. Olha que lindo. A compreensão da neuroquímica, ou seja, os nossos hormônios. É aquele hormônio que a gente produz quando fica pistola. É aquele hormônio que a gente, quando está tudo legal, falou. É isso aí. Nós vamos falar tudo isso
e também e principalmente da importância do amor, que com suas linhas, com a sua linha e agulhas, vão costurar todo esse processo em nós. Vamos então ser protagonista desse programa de autocura, né? E eu vou pedir então que vocês agora reflitam em 6 situações que eu vou trazer aqui para vocês e depois a gente conversa, né? Primeira, minha vida financeira está um caos. A segunda, sou muito velho para isso. Terceira, não tenho tempo. Meu dia a dia é muito corrido. Quarta, infelizmente eu não sou bom o suficiente. 5, nada costuma dar certo para mim. 6, eu nunca consigo finalizar nada. Eu começo e não termino. Aí, algumas dessas respostas, dentro da vossa consciência, é sim? Alguém respondeu sim para algumas dessas questões? Pois é, isso significa que você aprendeu a se limitar, desde pequenininho, né? Então nós precisamos o quê? Destravar esta crença limitante que está nos impossibilitando, nos adoecendo, nos impossibilitando de progredir. Assim, nós, muitas vezes, né, respondendo sim a algumas ou todas aquelas questões, muitas vezes nós não percebemos que o nosso maior inimigo está muito perto de nós. Somos nós mesmos, com a autossabotagem. É aquele tipo de pessoa que bloqueia o fluxo virtuoso. Ou seja, ele põe uma coisa na cabeça, não, eu vou fazer. Os amigos se reúnem, dão força, a família, vai, agora vai. Quando chega lá no... ele desiste. Ele quebra a corrente, ele não quer mais. Esse é o autossabotador. Então nós precisamos inverter isso, porque isso existe em nós. A depressão é uma autossabotagem. De certa forma, ela pode ser um sinal, mas ela sabota. Vamos criar hábitos novos, ter disciplina, né? Vamos avaliar o que nos leva a sofrer. Vamos ajustar os comportamentos, olhar para dentro de nós mesmos com um olhar positivo. Como é que eu me vejo no espelho toda manhã? Bonito, cheio de energia, vital, com vontade, alegre ou um caco? Como é que eu estou me vendo? Eu já deixo até o chuveiro ligado bem antes, que é para embaçar o espelho, que é para não ver. Não é? Como é que eu estou me enxergando? Chorando ou sorrindo? É isso. E vamos olhar positivamente, sem culpa, porque a culpa afunda qualquer cristão, né? Então, se nós almejamos mudanças, o que deve mudar primeiro? O governo? A família? Seus amigos? Seu emprego? Ou é você mesmo? Vamos mudar. Se a gente acorda todo dia fazendo a mesma coisa, como é que a gente quer que a vida mude? Então, se desejamos realmente nos curar, vamos tentar esse processo. Vamos, aliás, não é tentar não, vamos executar esse processo. Ou já nos acostumamos com os falsos benefícios de permanecer no papel de vítima? Ah, não, tá bom assim, já estamos familiarizados com a dor mesmo, deixa ficar, vou sentar na rede ali fora. Como é que é? Vamos fazer uma faxina interior, gente? Vamos sair do fundo do poço? E só há um caminho para sair do fundo do poço. Só um. Qual é? Para cima, não é mesmo? Tem os pessimistas falam que no fundo do poço sempre tem um alçapão, né? Isso é o cúmulo do pessimismo, né? Mas para cima que se sai do poço, né? Vamos questionar a nossa disposição para a cura. Nós temos disposição mesmo para nos curar? Quantas vezes a gente fala assim, eu vou lá no centro hoje tomar um passe, ver uma palestra lá do Celso, né? De quem quer que seja, pá, ver se eu... chega na hora, fala, tá friozinho hoje, né? Tá caruano, não vou não. Nós temos disposição para a cura
ou não. Então, a disposição para se autocurar é o primeiro passo. Né? Vamos iniciar uma jornada genuína em direção à autocura. Por quê? É muito mais fácil a gente se esconder atrás de desculpas, de escusas e externalizar as nossas responsabilidades. Quantas vezes a gente fala, a culpa foi do Kleber, a culpa. Foi dele ali a culpa. Entendeu? Ele que fez. Quantas vezes nós já fizemos essas coisas e continuamos fazendo, né? Nós estamos criando um comprometimento com a nossa autocura ou continuando uma lenga-lenga de séculos, de encarnações e encarnações? Vamos acordar. Lembra o textinho que eu li no começo? Vamos despertar. Né? Sejam, portanto, os arquitetos das suas próprias vidas. Não deleguem para ninguém. Façam o que tem que ser feito. Sejam os agentes de mudança de cada um. Receba e devolva ao universo todas as boas energias. Por quê? Ao universo, ele responde na mesma frequência. Se eu vibro negativo, eu emano. O que me volta? Na mesma frequência e intensidade, energia negativa. Eu sei que é muito difícil dizer para quem está em sofrimento, vibre positivamente. Mas não há outro jeito. É como o dente do siso que nasceu para baixo. Não há outro jeito, tem que extrair. Ah, mas eu morro de medo de dentista. Mas tem que extrair, né? Então, vamos em frente. E eu gostaria aqui neste momento de fazer uma parte a todos vocês. Alguém aqui pode achar que eu não estou me referindo em nenhum momento a Jesus, que eu não fiz nenhuma citação ao Evangelho. Alguém pode pensar isso. Mas o que eu quero dizer a vocês é que até agora eu só apliquei com vocês a mesma metodologia amorosa do Cristo. Basicamente, só de um jeito diferente de dizer as coisas. Ao invés de trazer toda essa informação pela linguagem evangélica, pela poética evangélica, eu estou trazendo isso aqui na dureza do dia a dia, contemporânea, a linguagem que a gente entende muito bem e vai levar daqui para casa e de casa para todos os dias, tudo isso que a gente está conversando essa noite. Saibam, então, que as mudanças só vão ocorrer dentro de nós e não nos outros, né? Então, vamos abandonar definitivamente nosso papel de vítima e vamos tratar do nosso programa, né? Por quê? Se eu continuo no meu papel de vítima, eu vivo dentro de uma zona confortável, né? Eu sou vítima. Eu não tenho responsabilidade sobre nada, eu sou vítima das circunstâncias, eu sou vítima das pessoas, eu sou vítima das situações, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu vou continuar numa zona de conforto desconfortável, porque não percebe. Eu sou vítima, eu não preciso fazer nada. Então vamos sair deste modelo de vítima e parar de justificar nossos fracassos, os nossos perrengues, e vamos à luta, né? Porque todo esse processo, ele implica numa mudança radical de todos nós, né? Porque, veja, eu tenho um complexo de vítima. Eu me sinto vítima do mundo. E aí eu ouvi o Cacalo falar lá no Nova Era, e eu resolvi mudar, né? Eu vou ter uma atitude ativista daqui para frente. Eu sou outra pessoa. Agora, eu quero mostrar para vocês que os meus problemas são os maiores do mundo. Eu estou tendo um ativismo ao contrário, um retroativismo. Ninguém tem a dor maior que a minha.
A minha doença é a mais grave do mundo. Ninguém sofre tanto quanto eu. Então, uma vítima se coloca na posição estática, numa zona de conforto desconfortável. Vamos abandonar esse papel de uma vez por todas. Estão dispostos a se curar? Muitas vezes nós rejeitamos essa mensagem, porque essa mensagem nos indica ação. E eu estou com o freio de mão puxado, motor desligado, carro trancado e fora do carro. Nós vamos ter que entrar no carro, ligar o motor e destravar o freio de mão. Vamos? Então, vamos nessa. Vamos tirar o auto-boicote daí e vamos ver quais são as ferramentas. São 4 pilares que vão justificar a nossa mudança interior e a nossa cura. Primeiro pilar, guardem isso, são 4. Primeiro, o amor. Nada se faz sem amor. Nenhum tipo de regeneração acontece sem amor. Nada. Né? O amor é um elemento que costura cada estágio desse processo que nós vamos falar essa noite. Sem amor, não costura. O amor expressa cuidado, compaixão, empatia. E é ele que segue alimentando a cura. O amor é uma relação de plena confiança. Se eu tenho uma relação de confiança, é porque nela está colocado o amor. Confiança em quem? Em Deus, no próximo e especialmente em nós mesmos. Se eu não tiver confiança em mim, cai o prédio. Ele atua como um canal de energia que sustenta a nossa compreensão, as nossas conexões emocionais. Sem amor, não existe nada. Ele nos dá força para a gente enfrentar todos os desafios, compreender nossas fraquezas e também, lógico, dar mais um festeiro igual eu, celebrar as nossas conquistas. Por que não? Eu não posso só reconhecer as minhas fraquezas. Eu só vou ficar olhando o lado fraco, o lado de erro. Eu tenho que celebrar as minhas conquistas, as minhas virtudes. E nós vamos começar por compreender o amor próprio. Na verdade, o amor próprio ele tem um princípio muito interessante. É o mesmo que eu dava para a felicidade. Ele não é um objetivo. Ele é a jornada. É interessante. A felicidade não é um objetivo. É o processo. Assim que você atinge o objetivo, você vai botar outro objetivo porque você quer ser feliz e mais feliz. Essa é a medida. O amor próprio é um olhar especial para dentro. Aquele negócio de espelho. Como é que anda o espelho do banheiro? Você está embaçando ele para tomar banho, para olhar para ele? É uma aceitação, é uma gentileza consigo mesmo. Vocês têm sido gentis consigo? Todos têm sido gentil consigo mesmo? Amor, ele não é algo que vem de fora. Ele não é algo que está lá fora e ele precisa vir para mim. Ele está entre nós num estado vibracional. Amor, nós pensamos sempre que é algo romântico, né? É algo romântico entre dois seres. Essa é uma fantasia. É uma fantasia da nossa criação. Porque o amor romântico, na nossa concepção, é alguém que vai chegar na minha vida, vai me dar sexo do bom, vai me dar cumplicidade, vai me dar aconchego, vai me dar proteção o tempo todo. Isso não existe. Não acontece. Portanto, o amor é um estado de espírito, está aqui dentro. Nós podemos nos amar profundamente sem sequer estar amando alguém, uma pessoa.
Eu posso amar a natureza, eu posso amar um amigo, eu posso amar o trabalho, eu posso amar meu país, eu posso amar passarinhos, eu posso amar um monte de coisa. É o estado de espírito. É quando nos sentimos plenos. Então nós devemos dar atenção à dependência amorosa. Por quê? Essa dependência amorosa é o oposto do amor. Tá? O amor liberta, o amor é quando nos sentimos bem, enfim, é quando nos sentimos inteiros e independente de parceiros. Mas a dependência aprisiona. A dependência amorosa é quando a gente imagina que só existe ao lado de uma determinada pessoa. Eu só existo ao lado dele ou dela. Se ele me der seu amor e se cuidar de mim, se não, eu não sou nada. E a dependência afetiva é como dependência química. Ela derruba, ela destrói. Chega a um ponto da pessoa achar que não existe, se não houver o outro na sua vida. É uma frustração amorosa. E todos aqui já devem ter passado por frustrações amorosas. Mas nós não devemos deixar que isso se torne uma dependência. Né? Amor é a chama que aquece o nosso caminho. É tão necessário quanto o alimento que comemos. É nutrir-se desse sentimento. Né? Para consigo mesmo, quanto para com todos que estiverem à sua volta. Então, o amor pressupõe que você recebe e que você devolve. Essa pressuposição é fundamental para entendermos o amor. Segundo pilar é a expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? É um mergulho em nós mesmos. É olhar para dentro. É para compreender os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas emoções. Permite uma compreensão profunda de nós mesmos. E ao expandirmos a nossa consciência, nós mergulhamos na jornada do autoconhecimento. Percebemos os nossos padrões de pensamento. Como é que andam os padrões de pensamento? Quantas vezes a gente já pensou bobagem? Ah, mas eu só estou pensando. Você não está só pensando. Você está construindo. Essa é a diferença. Ah, pensei umas bobagens aí com fulano, com fulana. Você está construindo. Mas não vou fazer. Mas você está construindo. Né? Ele nos permite perceber as nossas reações emocionais diante da vida. O que eu faço diante das dificuldades da vida? Como é que eu respondo às dificuldades? Encontrando a verdadeira raiz dos nossos sentimentos. Vejamos uma coisa. Quem é que está vibrando aí em 4 sentimentos divinos? Tem um monte. Vou falar só 4. Amor, compaixão, perdão e respeito. Esses sentimentos, eles elevam a nossa vibração. Eles nos tornam mais elevados. São 4 frequências que nos elevam, que sobem a nossa vibração. Contrapartida, ódio, inveja, raiva, desprezo, culpa, estresse, medo, rebaixa a nossa frequência. E, por exemplo, se você pegar o medo é paralisante. Como é que os controladores usam? Que sentimento que os controladores usam para aplicar os seus desejos? É o medo. O medo paralisa. Então, se a gente vibra numa frequência mais baixa, nós estamos abrindo portas e janelas a todos os processos de obsessão que existem. Né? E através dessa expansão de consciência, então, a gente compreende a nossa conexão entre todas as coisas. Nos tornamos capazes de reconhecer o que somos e que fazemos parte de algo maior. A minha vida não se define somente pelo que acontece dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, na minha roda de amizades. Não, é algo muito maior. Né?
Então, nós vamos aqui entender que nós vamos compreender as nossas responsabilidades, nós vamos nos tornar conscientes de todo o propósito do caminho, nós vamos mergulhar em nós mesmos através dessa expansão de consciência. Terceiro pilar: corpo, mente e emoções. Equilíbrio entre essas três coisas. E podemos aqui dizer que mente e emoção é espírito. Então é um equilíbrio entre corpo e espírito. É de suma importância, porque muitas pessoas manifestam doenças, problemas de saúde física que são oriundos de um desequilíbrio da mente ou das emoções, que é do espírito. Então, processos psicológicos graves começam no espírito. Começam lá. Para nós, seres humanos, existe uma ligação intrínseca, profunda entre nosso corpo, mente e emoção. Se eu desequilibro aqui na emoção, eu vou apedrejar o meu corpo. Se eu desequilibro aqui no meu corpo, eu vou apedrejar a minha mente, consequentemente as minhas emoções. Vocês vão ver isso aí. Nós vamos perceber que essa conexão nos permite entender como essas experiências moldam a nossa realidade interna e externa, influenciando o nosso bem-estar. Ah, mas eu não sabia que se eu tomar pingaiada todo dia, eu ia influenciar a minha emoção. Eu me sinto tão bem lá, mas você está influenciando, filho. Você está influenciando sua mente, você está desequilibrando o triângulo. Não vá tomar para de tomar pingaiada. Nossos pensamentos, emoções e experiências são traduzidos em reações físicas. Tudo que acontece no sentimento vai para o físico. O que acontece no físico vai para o sentimento. É uma ligação muito forte. A ansiedade se manifesta como? Tensão muscular. O estresse, dor de cabeça. A tristeza, peso no peito. Da mesma forma, nosso corpo físico pode influenciar todas as nossas emoções e pensamentos. É o que eu estou falando. Corpo cansado. Estou tão cansado. Mina a minha disposição mental. Eu não consigo criar, eu não consigo produzir. Um corpo saudável ressalta a resiliência emocional. Eu vou produzir muito, eu vou criar, eu vou pintar, eu vou fazer de tudo. Vou desenhar, eu vou fazer música. Você tem que ter um corpo saudável. Então, a realidade da autocura é o verdadeiro equilíbrio entre corpo, mente e emoções. O pensamento negativo. Se pensa ou sente negativo, polariza a energia negativa. Tudo que você pensa, você manda, volta igualzinho, em carga semelhante de energia negativa que acaba grudando em você. Uma emoção negativa cria um campo eletromagnético. Eletromagnético. Pensou, voltou. Acredite ou não. Ah, mas eu só pensei. Pensou, voltou. A gente tem que entender essas coisas para poder trabalhar esse processo de autocura em todos nós, né? E se a gente não entende e deixa esse negócio rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando, isso acaba por somatizar, virar doença, agrega em determinados órgãos, causando sempre o pior. Acredite ou não, está acontecendo, pois isso é uma lei universal, é do universo. Cuidar desse equilíbrio, você então propicia uma jornada virtuosa em direção à cura. Temos que cuidar do equilíbrio entre corpo, mente e emoção. Ah, tá difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Não? Nós temos que seguir esse caminho. Difícil ou não, cabe a nós seguir.
E outra coisa que é preciso lembrar com veemência. O processo de autocura não é só tratar ou sanar doenças existentes. Fique bem claro, não é só isso. Não é só resolver problemas. Não é só isso. Que fique bem claro. É também evitar doenças futuras e problemas futuros. A autocura, você não precisa estar doente para aplicar o processo de autocura em você. Você não precisa estar sofrendo para aplicar o processo de autocura em você. Aplique e você vai evitar a doença, o problema e tudo mais. O quarto e último pilar, a neuroquímica, a química cerebral. É um sistema de hormônios e neurotransmissores que todo mundo sabe. A medicina estuda isso, né? A neurologia. E ela desempenha um papel vital em nosso estado mental e emocional. Tá? Tanto é que alguns processos de depressão, tratados por psiquiatras, aplicam o uso de quê? De medicamentos, que vão fazer o quê? Facilitar o processo da química cerebral. Né? Esses pensamentos, então, os nossos pensamentos, eles desencadeiam uma série de reações químicas no nosso corpo. Pensamento positivo libera serotonina, hormônio da felicidade. Regula o humor, regula o bem-estar, promove uma sensação geral de alegria, de bem-estar. Então a serotonina é muito importante. Se eu não produzo a serotonina, eu estou sempre um degrau para baixo. A dopamina, associada também à recompensa, ao prazer, e libera motivação, foco, realização. Ela nos impulsiona em busca dos nossos objetivos. As endorfinas, que são os anestésicos naturais. Todo mundo que faz atividade física produz endorfina. Elimina a dor nas costas, a dor por todo lado, né? A oxitocina é um hormônio do vínculo, nós precisamos produzir. Tudo isso vem dos pensamentos positivos. Pensamento negativo está relacionado com o desequilíbrio desse sistema. Né? Produzimos cortisol, ansiedade, tristeza, depressão, adrenalina, noradrenalina. Todos esses hormônios vão provocar uma outra resposta no nosso corpo. Né? E esse desequilíbrio vem em função do pensamento. Para encerrar, eu vou trazer uma parte aqui da Anete Guimarães, que ela fala sobre a dopamina, que é uma química do autocontrole. É química, não é espiritual, não é nada disso, é química, produz no cérebro. Né? E ela fala assim, se nós injetarmos essa substância no nosso corpo, nós vamos ter uma resposta comportamental. Se nós tirarmos essa substância do nosso corpo, nós vamos ter outra resposta comportamental. E isso é físico. Isso quem regula é o pensamento. O medo, a angústia, a raiva, o ódio, regula outras substâncias. Né? Outras substâncias químicas produzidas por nós mesmos. Então, toda vez que nós sentimos luxúria, o nosso rim vai sentir luxúria. Os nossos ossos vão sentir luxúria. As nossas glândulas vão sentir luxúria. Todo o nosso corpo sente. Isso é só para dizer que toda vez que eu tiver com raiva, eu vou produzir um hormônio que vai fazer o meu corpo todo ficar com raiva. E para terminar, a explicação dela diz que as células que têm a maior capacidade de produzir e trocar esses elementos hormonais são os neurônios. Tá? No cérebro, os neurônios fazem as sinapses. A segunda célula que tem maior capacidade de fazer essa troca, de processar essa química cerebral, são as células do sistema imunológico. Então, se a gente assistir, se eu envenenar minha mente, eu enveneno meu corpo. Se eu assistir 5 minutos de notícia ruim,
sem uma interação cerebral e racional com o assunto, eu vou ter 5 horas de depressão do meu sistema imunológico. 5 horas. E depressão do sistema imunológico não quer dizer que eu vou ficar gripado ou não. Quer dizer que alguma célula reproduzindo aqui pode ter nascido com uma perninha a mais, e ela vai se reproduzir com uma perninha a mais, as filhas com perninha a mais, e o sistema imunológico que deveria detectar isso, não detectou. Eu produzi um tumor, sem saber. Daqui a 2 anos eu fico sabendo que eu produzi um tumor. Então, muita atenção com o que nós pensamos. Tudo parte daqui. Quando eu entro por aquela porta, eu me sinto feliz, não é? Essa casa é acolhedora, ela tem luz, ela tem felicidade, nós gostamos disso aqui. Leve para fora, leve para sua casa, leve para o seu trabalho. Pense da mesma maneira. Mantenha a sua mente vibrando positivamente e certamente os seus problemas ficarão mais fáceis de resolver. Os seus males físicos desaparecerão e você será feliz como deve ser, pois Deus nos criou para a felicidade. Muito obrigado. Então, vamos agradecer ao nosso colega pela maravilhosa aula, um estudo maravilhoso. Podemos rever a própria palestra através das redes sociais. Então, vamos serenar os nossos corações nesse instante para agradecer ao nosso Criador, especialmente por esse dia maravilhoso que estamos aqui, cultuando nosso Mestre Jesus. E assim vamos vibrando pela paz no mundo, primeiramente, por todas as pessoas que se acham abandonadas nas ruas, pelas pessoas que estão nas cadeias públicas, pelas guerras, infelizmente, no nosso século ainda vemos isso. Vamos vibrando pelas crianças abandonadas, pelos orfanatos, pelas casas de repouso. Vamos vibrando pelo nosso Brasil. E vamos pensando nesse momento, com essa vibração especial, que Jesus está adentrando ao nosso lar, abençoando cada cantinho que lá existe, com as pessoas que lá deixamos. E vamos pedir uma vibração especial para as famílias que se encontram em desavenças, pois o amor na família é a nossa primeira escola. E assim, agradecidos com esse amor especial desta noite, pela palestra de autocura, vamos passar na sequência do nosso mentor desta noite. Que assim seja. Filhos amados, irmãos em Cristo Jesus, aqui estamos em enorme felicidade. E não porque podemos também celebrar. Porque não podemos, nós que estamos aqui em outro plano, homenagear? Por que não podemos, nós, aqui de outro plano, entregar-nos em júbilo de emoção e de alegria por momentos tão especiais? Estamos aqui e hoje a homenagem é nossa, dessa cúpula espiritual que aqui se encontra, abraçada, reluzindo a luz que envolve a todos. Venho vos dizer que na homenagem que se faz, não deixaremos somente para celebrar essa parte física que aqui se encontra aos olhos de vós. Mas quero dizer que a nossa homenagem vai muito além do que os vossos olhos podem ver. A nossa homenagem de nossa cúpula espiritual vai por este enorme centro hospitalar que é essa casa.
Este iniciou-se milhares de anos atrás, num pontinho de luz mínimo que a espiritualidade foi trabalhando momento a momento. Tudo foi planejado, tudo foi programado para que no momento certo, no dia certo, a luz da inspiração viesse. E muito foi o trabalho por trás disso tudo, trabalho espiritual. Nenhum de vós imagina como foi difícil esse trabalho de fazer crescer esta luz. Mas hoje estamos aqui e queremos vos dizer que a luz que irradia desta casa, que a luz que irradia de cada coração, vai muito longe, 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 longe. Poucos podem ver, muito poucos, mas ela existe. E este ponto de luz, assim como muitos pontos de luz que temos aí pelo planeta, pelo plano espiritual, que é obra de nosso Criador, acolhe a todos, atrai a muitos. E isto é o trabalho de amor de nosso Senhor. Este é o trabalho de amor de todos nós que aqui estamos, abraçados, envolvendo a cada um com o nosso amor e agradecimento. E aqui trouxemos a todos esta luz que irradia, envolvendo os vossos corações, as vossas famílias, pois esta luz é a luz do amor de Jesus, nosso Mestre. Somos todos irmãos em Jesus, somos todos esta luz. E aqui, nesse ponto iluminado, estamos todos juntos, unidos em coração. Nenhuma palavra que se diga vai expressar a grandiosidade desta casa. Nenhuma palavra que se diga vai expressar o trabalho que é aqui realizado de amor e tantos são salvos e curados. Nenhuma palavra. Mas o nosso amor aqui a cada um de vós fique em vossos corações na certeza de que o trabalho em Jesus, ele é benéfico, ele é curador, ele é amoroso, ele é maravilhoso, porque vem do Criador. Deixamos aqui o nosso forte abraço e o desejo de que essa luz se intensifique muito e muito mais pelo amor de cada um de vós. Aqui vos deixo, irmão em Cristo que sou, muito feliz pela oportunidade de estar aqui me entregando nesta homenagem. Fiquem na paz e que as bênçãos de nosso Senhor, Jesus, nosso irmão maior, esteja com cada um. Graças a Deus e fiquem na paz. Agradecidos estamos pela espiritualidade amiga, nos mostrar e nos contar como tem sido aqui. E agora vamos todos abrindo nossa mente e nosso coração para receber o passe coletivo da espiritualidade. Vamos assim nos concentrando, sentindo a presença de um mentor ao nosso lado. Neste exato momento, ele está nos envolvendo em energias de muito amor,
de higienização. Essas energias vão adentrando todo o nosso corpo físico e espiritual, limpando, purificando cada parte de nosso corpo físico. E assim vamos nos sentindo mais leves. Agora este amigo espiritual vai esparramando em nosso corpo físico e espiritual novamente energias de cura e de refazimento. Essas energias vão adentrando a partir de nossa cabeça coronária, a cada órgão interno de nosso corpo físico, limpando, purificando, energizando e refazendo alguma célula, reestruturando, tratando. E agora, vamos pedindo ao nosso amigo espiritual e pensando em alguma dor ou doença que tenhamos para que ele possa tratá-la. E agora, pedimos aos amigos espirituais responsáveis pela purificação das águas, que eles possam realizá-las, colocando elementos curativos nelas, para que ao bebê-las nos sintamos melhor. E assim agradecemos, primeiramente, a Deus nosso Pai Criador por todas as maravilhas que criastes, a toda a espiritualidade amiga que sempre nos envolve nesta casa abençoada, com tanta luz, com tanto carinho, nos intuindo para que possamos aprender e assimilar o Evangelho. Esse Evangelho que muda mente, coração, nos transformando. A Jesus, nosso Mestre amado, por todos os seus ensinamentos. E assim vamos pedindo permissão para encerrar essa etapa da tarefa e que possamos ir para os nossos lares muito melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.